Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu trouxe um convidado especial para falar de um tema topíssimo que todo mundo tem dúvida e todo mundo pede para mim falar. Hoje eu trouxe um cara perito no assunto, hoje meu brother Alisson Torres. Tranquilão, meu brother, bom com você? Tudo jóia? Satisfação estar aqui com você. Beleza? Cara. Ele vai se apresentar um pouquinho agora, vai lá. Sou o Alisson, como o Pablo já disse, sou gestor financeiro e hoje estou aqui para tentar sanar algumas dúvidas aí do pessoal em relação a investimentos. Muita gente tem dúvida de como começar a investir, aonde começar. Fala um pouquinho pro pessoal como que dá esses primeiros passos, vai lá. Vamos lá. Quando se fala em começar a investir, parece um bicho de sete cabeças. Muitas pessoas não sabem realmente por onde começar. Hoje o que se vê bastante na mídia e nos bancos é falar de renda fixa, falar de poupança, que são as coisas mais comuns que se tem no mercado. Mas hoje nós estamos vivendo um país de juros baixos, então renda fixa já foi o tempo da gente ganhar dinheiro. Então quem quer realmente ter um rendimento mais expressivo tem que ir um pouco para a renda variável. E como começar dentro da renda variável? Primeiramente, você precisa ter um banco da sua confiança, um banco que você tenha um bom acesso. Hoje nós temos, para facilitar ainda mais a questão daquela pessoa que tem pouco capital, os bancos digitais. Você tem uma taxa bem reduzida, bancos hoje que não cobram TED, que não cobram a questão de transferência, não cobram mais nada disso, taxa de mensalidade. Então isso facilita muito para quem está começando e tem pouco capital. Então ter um bom banco para você vincular a uma corretora. Por que uma corretora? A corretora você tem taxas menores em questão de taxa de corretagem. Então, se você vai investir, você precisa ter uma corretora de confiança e que te cobre uma taxa de corretagem baixa ou zero. Hoje eu tenho aí a principal corretora que para mim, que eu mais uso hoje é a Clear. O Pablo já sabe, o Pablo também já é investidor. Por que a Clear? Taxa zero de corretagem, você paga apenas os emolumentos da bolsa. Não é uma indicação, mas para quem está começando, é legal você ter uma corretora que tem zero de taxa, certo? Assim, mas você pode usar a corretora que você quiser. Se você já tem uma corretora, mas ainda não começou a investir, pode começar por ela. Se você não sabe por onde começar, vai aqui algumas dicas para você iniciar essa jornada, tá? Então, como começar? Banco, corretora, tá? Daí então você vai escolher os ativos que você vai investir, certo? Você acha melhor a pessoa começar pela renda fixa, pela renda variável, para a pessoa que está dando início nos seus primeiros passos, né? Qual setor você indica mais para elas? Vamos lá. O importante é você saber diversificar a sua carteira. Eu sou um cara que eu não tenho nada em renda fixa. Por exemplo, meu rendimento vem todo de renda variável. Os meus investimentos estão todos em renda variável. Porém, isso é um perfil. Então, para quem está começando, não sabe lidar ainda com as oscilações da bolsa, tem ali pelo menos de 20% a 30% em um tipo de renda fixa, tá? Isso não é uma regra, tá? Você pode colocar 100% do seu capital em renda variável? Pode também, isso é uma opção. Só que assim, é interessante você que está começando ter um tipo de investimento desse, sim, porque você vai ter uma liquidez rápida, ali você pode montar a sua reserva de segurança ou você pode deixar um capital extra para quê? Se tem uma oscilação negativa dentro da bolsa e você tem alguns ativos já dentro do seu portfólio, ali dentro da sua carteira, algumas ações, e essas ações caíram, elas estão com desconto, então você tira daquela renda fixa que está ali, que tem uma liquidez rápida, uma liquidez diária, e você vai fazer um preço médio, você vai comprar mais aqueles papéis porque eles estão com desconto naquele momento, tá? Então, ter esse percentual em renda fixa é interessante, tá? E o restante dividir ali por setores, tanto em ações, tanto em fundos imobiliários, tá? Certo. Hoje temos também o mais seguro, o mais conservador de todos, que é o Tesouro Direto, né? Mas assim, ele não vai render tanto, porque se eu não me engano, a taxa dele hoje anual tá 4,5, né? Isso. Você tem o Tesouro Selic, que é um ativo que tem uma liquidez diária, tá? Então você tem uma facilidade de resgate, você tem um rendimento bem reduzido, tá? Você está contando aí com 4,5% ao ano, né? Então isso é muito pouco. Se você colocar R$1.000 ali, o rendimento vai ser mínimo líquido lá no final, tá? Então
quer ter um rendimento, hoje no Brasil o pessoal vai ter que se expor mais um pouco na renda variável para aumentar os aportes. O Brasil já foi muito bom de renda fixa, aí alguns anos atrás já teve taxa de Selic a 12%, a 18%, né? Então isso é muito bom, você ganhar algo fixo e seguro anualmente. Só que hoje nós não temos mais isso, então a dica hoje é renda variável. Então, também tem uma dúvida muito frequente, que eu acho que é de quase todo mundo que ainda não começou a investir, que acha que para começar você precisa ter muito dinheiro ou você precisa ter um capital muito expressivo. Isso é verdade ou é mito? Isso é um mito, tá? Sim. Hoje você tem uma facilidade muito boa, igual eu falei, a questão das taxas bem reduzidas, hoje está bem mais acessível para o público de pessoa física. Então você também tem empresas que custam R$5, R$4, R$3, você tem ações a esses valores, tá? Então assim, você pode comprar de uma ação, entendeu? Você tem ali a opção do fracionado, você compra de 1 até 99, depois você tem lote mínimo que você compra de 100 em 100 ações. Só que dentro do lote fracionado você tem essa facilidade. Pô, tem uma ação que custa ali R$3, por exemplo, dá para você comprar só os R$3? Dá, né? Porém, é interessante você ter um volume de capital ali um pouco melhor para você comprar ali, por exemplo. É uma regra ter um capital maior? Não, não é. Igual a gente estava falando agora há pouco. Só que assim, se você ganha mais ou menos ali em torno de um salário mínimo, separe um percentual ali mais ou menos de 10% todos os meses para você aportar. Então, todo mês eu vou colocar R$100, vou colocar R$200, você ganha um pouco mais. Então, tenha esse hábito de todos os meses estar sempre aplicando. Então, nesse período, a gente fala que você vai começar a fazer um preço médio nas ações que você já tem. Digamos que você comprou uma ação que custa R$10, exemplo, e hoje você pagou R$10 nela, e lá na frente ela está custando R$8, por exemplo. No próximo mês ela está custando, deu uma caída, então você vai comprar mais daquela ação, ela está num preço mais acessível, né? Então você vai fazer um preço médio, você compra a mesma quantidade de ações que você comprou anteriormente, você vai melhorar a sua posição de entrada. E quando ela voltar na casa dos 10, você já tem uma valorização baseada no seu preço de entrada. Sim, tá? Entendi. Tem alguma regra de quanto tempo você tem que investir ou não tem? Não tem uma regra. Mas a gente recomenda que quanto mais tempo você investe, melhor. Quanto mais tempo você vai ter melhores resultados, né? Isso a gente fala de longo prazo. Quando se fala em investir, sempre focar na questão do longo prazo. O que é longo prazo? De 10 a 20 anos, 30 e assim por diante, tá? Então, assim, foque nesse período. Todo mundo que pede alguma orientação financeira para mim, fala, quanto tempo eu devo investir? Cara, foque nos 10 anos, tá? É um período onde você vai ter um patrimônio já expressivo, se você tem aportes constantes, tá? E isso vai fazer com que você acumule patrimônio nesse período. Porque a gente tem um período, para quem está iniciando, de 2 a 3 anos, a gente chama de zona de arrebentação, onde você está investindo pouco capital, você está começando, está iniciando nisso tudo, então ali você vai receber poucos dividendos, tá? Isso para quem tem um capital menor, tá? Para quem está iniciando, não tem um capital expressivo. Então você vai receber poucos dividendos, né? Então a partir do momento do segundo, terceiro ano que você já começa a receber um dividendo um pouco melhor, porque você está investindo constantemente todos os meses, você já começa a comprar bons ativos provenientes só dos rendimentos que você já teve. Então isso, a partir desse momento, o seu capital, o seu patrimônio ele começa a crescer de forma mais expressiva, tá? E assim, você falou uma pequena palavrinha que eu acho que quase ninguém sabe o que é, e a gente vai ficar, será que é de comer ou não? Essa palavrinha dividendo. O que significa isso? Para que serve? Como que funciona isso? Vai lá. Vamos lá. O que é o dividendo? O dividendo nada mais, nada menos do que divisão de parte dos lucros daquela empresa. Quando você compra uma ação, você se torna acionista daquela empresa, você se torna um sócio. Então, obviamente, você tem direito na divisão dos lucros. É toda empresa que paga dividendo? Não. Porém, você também tem ao seu favor o JCP, que é juros sobre capital próprio, tá? É um rendimento que a empresa te dá. Então, basicamente, quase todas as ações você vai receber um tipo de proventos, um tipo de rendimento ali dentro da sua carteira. Mas para quem está começando, eu indico que
Compre boas empresas, que sejam muito sólidas, que sejam ali empresas que pagam bons dividendos, porque é isso que vai fazer a diferença no crescimento do teu patrimônio na tua carteira de investimentos. Tá? E assim, tem alguma forma que a pessoa pode potencializar o seu ganho no longo prazo? Tem uma coisa maravilhosa que se chama juro composto. Sim. Dá um parecer um pouco sobre isso também aí. Vai lá. Vamos lá, o juro composto é a sétima maravilha do mundo, né? Para quem sabe. Né? E isso vai potencializar o teu capital. Por exemplo, fechei o ano de 2019 com mais ou menos aí na casa dos 30% a 40% de rendimentos, só que com juros compostos eu fechei na casa dos 50%. Né? Então isso vai rodando muito mais ao nosso favor. Por quê? Você tem juros compostos, crescimento do teu capital, você tem dividendos, e você tem JCP e você tem também os seus aportes mensais. E isso vai potencializar muito a questão do rendimento na tua carteira. Né? Digamos que você projetou uma carteira ali para ter uma média acima dos títulos públicos, mais ou menos, de 10%, 15%, só que com esse gerenciamento que você faz, você pode chegar a 20%, 30%, 40%, 50% de rendimento no período de um ano. É possível? É. Só que assim, não adianta você pensar que você vai dobrar de capital todos os anos. Né? Existem momentos de crise, existem momentos que as suas ações podem oscilar até 50% negativo, só que também elas podem subir muito, como já aconteceu esse ano na fala do Guedes, simplesmente sobre a privatização. Você teve a ação que saiu de R$30 para R$490 no período de 3 dias. Pode acontecer? Pode, tá? Mas é todo dia? Não. Então, tenha essa disciplina de sempre aportar, sempre focar no longo prazo, sempre reinvestir os seus dividendos, que é isso que vai jogar ao teu favor para o crescimento de patrimônio dentro da tua carteira de investimentos. Então, vamos dizer que o segredo da coisa é você ter a disciplina, todos os meses você faz o seu aporte, certo. Que aí você vai controlar o seu preço médio e você vai controlar a sua carteira, que no longo prazo isso vai vamos dizer assim, isso vai se tornar menos maleável e ela vai se manter numa linha. Lógico que nunca vai ser reto, porque não tem como, porque é ações, mas com a sua disciplina de todos os meses aportar e no longo prazo, os seus riscos vai diminuir e você vai potencializar mais ainda o seu crescimento, né? Mais ou menos isso. É importante lembrar sobre a questão do risco. Tem uma fala do Warren Buffett que ele fala que o risco vem daquilo que você não sabe fazer. Se você não sabe o que está fazendo, você está correndo risco. Então, primeiro passo, busque uma orientação, busque um gestor, busque ali um consultor financeiro para te orientar nesse primeiro passo. É óbvio que você também tem muito material gratuito dentro da internet, tá? YouTube, no Instagram tem muitas pessoas falando de investimento hoje, isso está bem mais acessível para a população, tá? Se vocês quiserem me procurar também, estou à disposição para responder com o maior carinho, com maior satisfação e tirar todas as dúvidas de vocês. Mas invistam primeiro em vocês, tá? Tenham essa disciplina de primeiro aprender para depois começar a investir, para você não passar sufoco lá na frente, não saber o que fazer. Por exemplo, digamos que uma das suas ações caiu ali 30%, 40%, 50%, como já aconteceu e vai acontecer sempre, tá? O que você vai fazer? Hora de comprar, liquidar aquela posição, o que fazer? Então, tenha esse conhecimento, aprenda primeiro a fazer para você não passar e não se desesperar nesse tipo de movimentação, tá? Sobre o risco, como que eu diminuo o risco dentro dos meus aportes, dentro dos meus investimentos? A gente costuma dizer que existe apenas um almoço grátis hoje dentro do mercado, se chama diversificação. Então você vai diversificar a sua carteira por setores, tá? Você tem setor de energia, você tem setor de agricultura, você tem setor do varejo, você tem setor financeiro, você tem os bancos ali, né? Então você vai dividir por setores a sua carteira. Você não vai concentrar todo o seu capital em um único investimento, em uma única ação, em um único setor. Tá? A diversificação vai jogar ao teu favor, porque os setores se movimentam de formas diferentes, né? Então isso vai manter a segurança na tua carteira, tá? Interessante também, existe um número mágico dentro do mercado que a gente sempre costuma dizer que é o número mágico das ações. Se você não consegue ter mais que 20 gerenciar isso tudo,
não é interessante. E outra coisa, mais que 20 ações, seus lucros já começam ali a ser pulverizados, tá? Então é importante você manter uma quantidade de ativos ali entre 10 e 15, no máximo 20 ativos. Algo fácil de você acompanhar, tá? Dentro da sua carteira, você vai analisar ação por ação, isso é mais fácil você ter essa quantidade. E outra, dentro dessa quantidade de ações, você tem um crescimento mais expressivo, tá? Você potencializa ainda mais a questão dos teus rendimentos. E também fica até inviável também a pessoa passar de 20 ações, porque ela faz parte daquela empresa, ela é sócia, então periodicamente ela tem que estar buscando ver se aquela empresa está indo bem ou mal. Passou disso para mim fica inviável. Então, como você falou, entre 10 e 20 ações é um tanto assim... É um número interessante, sim, é o recomendado, tá? Sim. Já vi gente me procurando e falando que tem 50, 60, 80 ativos dentro da sua carteira. Se ele consegue gerenciar, beleza. Porém, eu acho complicado você gerenciar 50 ativos no período de uma semana a um mês, tá? Olhar cada um deles, saber o que está acontecendo com cada empresa, isso é um pouco complicado. Então você vai ter ativos ali gerando lucro, outros você vai estar gerando um grande prejuízo. Então, se você não consegue acompanhar esse tanto de ativos, não é legal você ter na sua carteira. Por isso que a gente recomenda de 10 a 15, no máximo 20 ações dentro do seu portfólio, tá? E para fechar com chave de ouro, qual o conselho que você dá para quem quer começar, para quem quer iniciar? O que ele tem que buscar primeiro? O que ele deve fazer? Primeiramente, buscar informação do que você está investindo, em que você vai investir. E outra coisa, comece o quanto antes. Você que é jovem, você que tem ali 18 a 20 anos, cara, tem algo jogando ao teu favor que é a sua idade, é o tempo. Então, se você começa a investir, quando você chegar na casa dos 30, 35 anos, você já tem um patrimônio expressivo. Se você tiver essa disciplina de realmente investir todos os meses. Então, você tem isso jogando ao seu favor, tá? Então, comece o quanto antes, se informe o máximo possível, busque orientação de um profissional, tá? Que isso vai gerar um grande resultado para você no longo prazo. Tem aquela frasezinha que é mais ou menos assim: o maior arrependimento de todo mundo é não ter começado antes. Então, comece agora, não perca tempo, você tem o seu tempo a favor. Tome de exemplo eu, 21 anos, Pablo, comecei há 2 anos atrás. Então, assim, quanto antes você começar, melhor para você. Alisson, muito obrigado pela sua presença, cara. Uma satisfação muito obrigado mesmo, viu? Gente, deixa o seu like aí embaixo, se inscreva no canal, que quanto mais você apoiar esse tipo de vídeo, mais pessoas eu vou trazer. Segue o Alisson lá no Facebook dele, no Instagram dele. Se você tiver alguma dúvida, manda direct para ele, enche o saco dele lá. Vai ser uma honra tirar as dúvidas de vocês. Segue ele aqui também, tá? É o ferragista dos investimentos, tá? Pode mandar pergunta para ele também. O cara manda muito de empreendedorismo, tá? Moleque novo. A gente está aqui na loja dele, para vocês terem ideia, tá? A gente está gravando aqui, já é um ambiente que ele está se familiarizado, ele está gravando aqui direto, fala muito sobre empreendedorismo, sobre a vida, então vale a pena conferir o conteúdo dele, tá? E é o seguinte, você corre lá no Instagram, tem uma surpresinha para você lá, beleza? Fica com Deus e até o próximo. Vai rolar sorteio, vai rolar sorteio. Para quem ficou até o final, vai rolar sorteio. Até mais, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto.